Por isso, gente, você, profissional do departamento pessoal, na hora que o empregador for entrar em contato para falar, olha, eu quero demitir o empregado X, já na hora você já fazer esses cálculos do prazo legal ou falar, não, ó, aguarda, eu vou te retornar, para ver se não vai aplicar nenhuma indenização adicional por conta da data que você está demitindo o empregado, tá? Para que você já oriente, né, já deixe o empregador ciente que ele vai ter essa indenização para ele não cair de costa na hora que ele vê lá o cálculo da rescisão, ele não ter um treco. Gente, uma boa noite para vocês, espero que estejam todos bem. Sempre tem pessoas que mandam às vezes mensagem no direct, às vezes a gente aborda algum tema aqui no Instagram e que as pessoas acabam ficando com dúvidas e acaba perguntando, mandando mensagem no direct, de repente vivenciou, né, alguma situação e acaba mandando mensagem no direct por conta disso. Então, eu separei algumas que eu achei relevante pra gente falar aqui. Aí eu vou fazer a pergunta e vou explicar a situação. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer pergunta aí nos comentários, pode fazer, não tem nenhum problema. E é isso. Vamos agora para as perguntas. Ó, a partir de quantos empregados é obrigatório utilizar o sistema de ponto eletrônico? Então é assim, gente. Antes da alteração do artigo 74 da CLT, era a partir de 10 empregados, a empresa já era obrigada a utilizar o sistema de marcação de ponto eletrônico. Quem trouxe essa alteração foi a Lei 13.874 de 2019. Ela alterou o artigo 74 da CLT, parágrafo 2º, e mudou a partir de 10 empregados para 20 trabalhadores. Então, eu coloquei aqui. Agora, o registro de ponto é obrigatório para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores. Então, se a empresa que você é responsável, você trabalha no departamento pessoal, como que você tem que orientar a empresa? Não é que ela com menos de 20 empregados não possa utilizar o sistema de ponto eletrônico. Ela pode, mas ela não é obrigada a utilizar, tá? Então, se ela quiser, por uma questão administrativa, não tem nenhum problema ela utilizar o ponto eletrônico. Mas caso ela não queira, a obrigatoriedade é só a partir de 20 empregados agora. Essa alteração foi feita em 2019. Eu não lembro se a lei é de outubro ou novembro de 2019. Foi mais para o segundo semestre de 2019, tá? Depois vocês podem consultar essa legislação aí que traz essa alteração. Deixa eu só colocar aqui a informação, ler aqui a informação que eu coloquei para vocês. A legislação não estabelece a obrigatoriedade de qual tipo de registro que a empresa deve adotar, podendo ser registro manual, né? O manual é aquele que ou o pessoal usa alguma ficha para controlar a entrada e saída do empregado, né? Imprime uma ficha onde contém a assinatura que o empregado tem que colocar depois que a ficha for preenchida durante o mês. O empregado vai lá e assina, né? Falando que ele está de acordo, que foi ele que fez as anotações, não pode possuir rasuras. Esse seria o meio manual. Tem também livros ainda que vende, às vezes você encontra na papelaria, um livro de registro de ponto, que já é separadinho lá no livro, o período de entrada, de saída, o intervalo do almoço, né, o intervalo de descanso entre a jornada e a horária e a saída. Então isso dá para fazer no registro de ponto manual, tá? Aí tem o mecânico, que eu acho que não é mais utilizado, na verdade eu não posso afirmar, porque eu não fui em todas as empresas fiscalizar. Mas eu acho que o mecânico é muito raro você ver, é mais fácil você ver o manual do que o mecânico. E o eletrônico, que é o mais recente, que tem, você pode fazer a marcação das horas pela biometria, né? E ele saía impresso o papelzinho com a hora que o empregado marcou lá, e ele é muito mais moderno, ele já é integrado com um sistema de ponto, que ele já computa as horas, né? Horário de entrada, saída, então se teve atraso ou não.
se teve hora extra, se faltou, e ele já manda normalmente, às vezes esse arquivo, ele já gera um arquivo e consegue mandar para o profissional do departamento pessoal esse arquivo para ele importar no sistema dele, da folha de pagamento, e fazer os lançamentos das horas naquele mês. Então esse é o mais interessante e é até legal, se você é profissional da área de departamento pessoal, orientar a empresa a utilizar esse tipo de ponto eletrônico. Por quê? Porque isso vai facilitar o seu trabalho, né? Vai facilitar o trabalho no dia a dia, né? Na rotina do departamento pessoal, que é uma rotina com muitos detalhes, que demanda bastante tempo para algumas coisas, e isso é uma dica que pode otimizar. Então, assim, não que você vai obrigar a empresa a utilizar, não, olha, você tem que aderir ao ponto eletrônico, isso não. Mas, assim, é sempre você chegar e chamar o empregador de uma, como que eu posso dizer, de maneira orientativa, olha, para você melhorar os processos da sua empresa, para trazer mais confiabilidade, para que diminua as chances de erro, né? Mostrar o porquê o ponto eletrônico é viável e por que seria bom ele se adaptar, né, ao ponto eletrônico. E aí, de repente, ele acaba realmente... na verdade, você tem que mostrar as vantagens que aquilo vai trazer, não só pensando em você como profissional do departamento pessoal. Ah, é porque se você colocar o ponto eletrônico, meu trabalho vai ficar mais fácil, mais rápido. Não. Trazer o que ele vai ter de benefício realmente com aquilo, né? E não só olhar o lado do profissional do departamento pessoal. Então, eu já aproveito e deixo essa dica, porque é uma forma de otimizar os nossos processos na folha de pagamento. Eu vou ler aqui para vocês, gente, o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, que trata aí dessa alteração a partir de 20 empregados, o ponto eletrônico. Para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Até legal ter essa informação aqui, porque agora é Secretaria Especial de Previdência. Antes a gente falava Ministério do Trabalho, hoje é Secretaria Especial de Previdência, porque na verdade não é mais... a Secretaria Especial, ela faz parte agora do Ministério da Economia, ela não é mais separada, tá? Eu li aqui e lembrei de falar essa informação para vocês. Então, gente, aqui sobre muita gente tem essa dúvida e eu achei legal colocar isso, que o pessoal às vezes sempre pergunta, mas eu posso exigir o ponto eletrônico a partir de quantos empregados? Fica em dúvida em como orientar a empresa, eu achei legal a gente colocar essa informação. Vamos para a próxima pergunta. Empregados com menos de 12 meses de vínculo empregatício terão direito a férias coletivas? Isso é uma outra pergunta que as pessoas fazem muito. Acontece às vezes no fechamento lá, quando a gente está chegando no final do ano, de a empresa ter empregados com menos de 12 meses de trabalho, né, que foi contratado dentro do ano vigente, e ela quer dar férias coletivas e fala assim, e aí, eu posso, não posso para esses empregados? Como é que eu faço? Primeiro, gente, vamos partir do princípio que se a empresa está pretendendo dar férias coletivas, seja para um setor, seja para um departamento, né, seja só para a parte administrativa da empresa, seja para a parte operacional da empresa ou para a fábrica toda, o escritório todo, vamos partir do princípio que todo mundo vai sair de férias, né? Vai sair os donos da empresa, os gerentes. Então, como é que o funcionário que tem menos de 12 meses de trabalho vai ficar na empresa se ela vai estar sem operações, sem atividades? Não tem como. Então, como que funciona? Vou ler aqui para vocês o artigo 140 da CLT. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se então um novo período aquisitivo. Então, gente, como que funciona? Quando você entra na empresa, quando você é admitido na empresa, começa a contar o período aquisitivo de férias. A partir da data de admissão do empregado, começa a contar o período aquisitivo de férias.
E aí, quando tem essa situação de férias coletivas, a resposta é sim, a empresa pode dar férias coletivas para empregados com menos de 12 meses de trabalho, mas quando tem essa situação, vai haver uma mudança no período aquisitivo dos empregados com menos de 12 meses de vínculo. E como que é essa mudança? Começou a contagem de período aquisitivo lá na data de admissão. Digamos aqui, vamos colocar uma situação. Digamos que a empresa vai entrar em férias coletivas dia 20 de dezembro. E o funcionário foi registrado lá no dia 1º de junho de 2020, tá? Esse ano, 1º de junho. Então, até dia 19 de dezembro de 2020, o empregado vai ter aí 6 dozeavos de férias, ou seja, vai ser proporcional, né? Não vai ser o período inteiro de 30 dias, ele vai ter a metade, que no caso seria 15 dias de férias. Então, o que acontece? Quando a empresa, a partir do início das férias coletivas, no dia 20 de dezembro, encerra o período aquisitivo daquele empregado. Então, o período aquisitivo dele começou dia 1º de junho de 2020 e vai se encerrar no dia 19 de dezembro de 2020. Pronto, encerrou aquele, ele vai receber, né, ele vai gozar das férias, daquele período proporcional, ele não vai ter um integral, mas ele vai ter proporcional, por exemplo, se ele tiver 15 dias, ele vai receber aquelas férias com adicional de 1/3 e vai gozar o descanso, né, aqueles 15 dias dele. Digamos que a empresa vai tirar 20 dias de férias coletivas e o empregado só tem 15 dias de férias coletivas. Como é que a gente faz nessa situação? Todos os outros empregados têm período aquisitivo completo, tem os 30 dias de férias, então se eles tirarem 20 de coletiva, eles ainda vão ficar com saldo de 10 dias para tirar depois, em um segundo momento. E esse empregado que tem menos de 1 ano e não tem os 20 dias que a empresa vai parar, como é que fica a situação dele? Aí eu coloquei aqui para vocês. Se a empresa continuar em férias coletivas e o empregado não possuir o direito total de dias que a empresa ficará sem exercer a atividade, esses dias que ele ficará em casa serão classificados na folha mensal como licença remunerada. Então, não vai sair lá como salário, vai sair como licença remunerada. E, resumindo, a empresa vai pagar para o empregado ficar em casa, descansando, entendeu? Como o empregado está impedido de exercer suas atividades na empresa por ela estar fechada, ele vai receber, estando em casa, uma licença remunerada. Então, resumindo aqui, gente, para responder essa pergunta, o empregado sim pode, né, sair de férias coletivas junto com os demais empregados, mesmo que ele não tenha os 12 meses completos de vínculo, né, que dá direito aos 30 dias de férias. Ele vai tirar os dias proporcionais que ele tem e vai sim encerrar o período aquisitivo. E aí o que acontece? Encerrou, por exemplo, no exemplo que eu dei, dia 19 de dezembro de 2020 encerrou o período aquisitivo dele. Começa-se a contar um novo período aquisitivo a partir de 20 de dezembro de 2020, tá? Isso vai acontecer com os demais empregados? Vai ter alguma alteração no período aquisitivo dos demais empregados que tem mais de 1 ano? Não. Os demais empregados continuam a contagem normal do período aquisitivo, não vai ter nenhuma influência no período aquisitivo. Já o desses com menos de 1 ano, vai ser alterado o período aquisitivo por conta das férias coletivas. Então, é isso. Tinha mais uma questão que o pessoal sempre me pergunta sobre essa situação de férias coletivas. Eu não anotei aqui, mas se eu lembrar eu falo para vocês depois, que é uma informação muito, muito importante que sempre surge, principalmente no final do ano, tá? Se eu lembrar eu comento com vocês, acabei não anotando e sabe quando passa assim, passou na minha cabeça e eu falando aqui com vocês, acabei esquecendo de novo. Mas se eu lembrar eu volto aqui e falo para vocês. Então, gente, ficou clara essa questão das férias coletivas, de período aquisitivo com empregados com menos de 1 ano?
Se ficou, dá um joinha aí que a gente vai passar para a próxima pergunta. Aqui só para reforçar, quem entrou na live agora, eu queria... por que eu estou fazendo essas perguntas e colocando as respostas? Porque vira e mexe, eu sempre recebo no nosso Instagram, via direct, o pessoal sempre manda mensagem pra gente. Eles se deparam com algumas situações, às vezes é pessoas que estão começando no departamento pessoal, que nunca se deparou com aquela situação, aí se depara com algumas situações e manda mensagem pra gente perguntando para confirmar ou para ver se a gente já passou alguma situação parecida, e eu resolvi colocar essas perguntas aqui, porque, como eu disse até essa semana nos nossos stories, a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos, né? Até porque a rotina das empresas são muito parecidas, pode diferenciar a atividade, mas as situações se repetem, independente de empresa. Somos seres humanos, né? Cometemos os mesmos erros, as mesmas situações. Então, só para avisar quem chegou agora, por que a gente está fazendo essas perguntas e respostas. Próxima. O empregado que tem jornada de 4 horas no sábado e falta injustificadamente, será descontado um dia de trabalho ou apenas as 4 horas? Essa pergunta, inclusive, eu recebi essa semana e eu resolvi colocar aqui. Então, digamos que tem um empregado que trabalha de segunda a sexta, tá? Só que ele não compensa as horas na semana, ele trabalha o sábado, porque a jornada semanal é de 44 horas, né? A jornada semanal praticada tem outros tipos, né? Mas o limite é de 44 horas e normalmente a maioria dos trabalhadores praticam 44 horas semanais. Digamos que ele não compensa, né, de segunda a sexta, essas 4 horas. O que eu quero dizer não compensa? Ele não dilui essas 4 horas do sábado na semana. E aí, a dúvida aqui da pessoa é, se quando chega no sábado, o funcionário deveria trabalhar e ele não vai trabalhar, o que acontece? Pode ser descontado do funcionário as 4 horas ou tem que ser descontado um dia de trabalho? Deixa eu só beber uma aguinha aqui, gente. Vamos lá. Eu coloquei aqui pra vocês, depois eu vou explicar. Se a falta no sábado foi injustificada, ou seja, caso ela não se enquadre em um dos motivos justificáveis pelo artigo 473 da CLT, até legal, não coloquei aqui quais que são os artigos 473 da CLT, eu queria até passar para vocês. Tassiane, você tá aí com... Ah, você tá usando, né? Deixa eu ver, deixa eu só colocar aqui pro pessoal quais que são os artigos 473, que é legal a gente colocar essa informação também. Então, gente, enquanto ela tá pegando ali, só pra falar pra vocês. Caso não se enquadre em um dos motivos justificados pelo artigo 473 da CLT, que eu vou ler aqui pra vocês quais que são os artigos 473 que é justificável. Se acontecer do empregado faltar por esses motivos justificáveis, aí não pode ser descontado, tá? Então, aqui nós temos até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Então, aqui, gente, são 2 dias justificáveis para caso de parentes, aqui no caso, cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que é declarada como dependente da pessoa, do empregado, no caso. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Então, digamos que o empregado faltou no sábado porque tinha a festa de casamento dele. Aí você não vai poder fazer o desconto. Peraí.
Aqui talvez vocês até já conheçam o artigo 473, mas é legal a gente pontuar isso daqui para o que tiver fora disso e não tiver também na convenção coletiva de trabalho, porque às vezes acontece de na convenção coletiva de trabalho ter algumas situações adicionais do que o artigo 473 fala, tá? Às vezes as convenções coletivas de trabalho até aumentam também, por exemplo, aqui está 2 dias no caso de falecimento dos parentes. As convenções coletivas às vezes dá muito mais do que isso, tá, gente? Às vezes dá 5 dias, 8 dias. Então, além de observar o 473, muito importante observar a convenção coletiva de trabalho. Ó, até 3 dias consecutivos, em virtude de casamento, eu já falei. Por 1 dia, em caso de nascimento do filho no decorrer da primeira semana. Essa questão aqui de nascimento de filho também, nós temos aí que observar a convenção coletiva, que fala sobre licença paternidade. Normalmente é muito mais do que está aqui, então vale o que for mais benéfico para o empregado. Por 1 dia a cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada. Então, se o empregado for fazer doação de sangue, aí nesse caso também está abonada a falta dele por 1 dia em cada 12 meses de trabalho. Até 2 dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva. Então, são 2 dias. No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar. Gente, se vocês puderem pegar o artigo 473 da CLT, é legal acompanhar, tá? Então, faltas abonadas no período de tempo em que tiver que cumprir exigências do serviço militar. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, tá? Os estudantes aí também, os dias que ele precisar, que estiver realizando provas. Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. O empregado está em algum processo, né? Na Justiça do Trabalho, tiver que comparecer em juízo, também as faltas que ele tiver mediante esse comparecimento também são abonadas, pelo tempo que se fizer necessário, quando na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil é membro. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Então, a esposa está grávida, o funcionário, o empregado, tem 2 dias aí abonados durante o período de gravidez para acompanhar exames, né, ver ultrassom. Por 1 dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica. 1 dia por ano. Ressaltando que a convenção coletiva às vezes traz mais do que isso. E até 3 dias em cada 12 meses de trabalho em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovado. Então, salvo essas situações do artigo 473, se o empregado faltar e não justificar, caberá o desconto, tá, gente? Aí, se ele trabalha 4 horas no sábado, tem que ser descontado as 4 horas apenas. Não pode descontar o correspondente, por exemplo, a um dia inteiro, que era aqui no caso da pergunta que a pessoa me fez, por exemplo, 8 horas, não faz sentido. Se ele só deveria ter trabalhado 4, são as 4 horas que vai ser descontado. Além disso, gente, caberá, eu coloquei aqui, caberá ainda o desconto do DSR, que é o descanso semanal remunerado. Dessa forma, para fins do desconto do DSR, deverá ser considerada a semana trabalhista, ou seja, de segunda a domingo, anterior daquela que recai ao DSR. Então, eu até coloquei um exemplo aqui. O empregado faltou no dia 29 de agosto, que vai ser sábado agora. Quando que vai ser feito o desconto do DSR dele? No dia 6 de setembro. Por quê? Ele trabalha 6/9, tá? Aqui eu dei um exemplo de falta. O empregado tem que ter assiduidade, né, e pontualidade. Então, existem aqueles atrasos que são previstos na CLT, que podem ser compensados, que não são passíveis de desconto,
que são os 5 minutos, né, na entrada, 5 minutos na saída, 5 minutos a mais e 5 minutos antes, e isso num total de 10 minutos por dia, isso daí não tem desconto e nem que pagar hora extra. Então, o que passar disso, aí vai comprometer o recebimento do descanso semanal remunerado do empregado. É muito importante falar que tem algumas convenções coletivas que dão um limite mínimo para que o empregado perca o descanso semanal remunerado, tá? Por exemplo, até se o empregado na semana atrasar até 60 minutos, por exemplo, já vi alguma convenção falando isso, cada uma coloca um limite diferente, mas tem uma tolerância, se ele faltar até 60 minutos da semana, ele não perde o DSR, tá? Então é importante, além do que está na CLT, também observar a convenção coletiva, para não fazer, de repente você vai descontar o DSR do empregado por conta de atrasos e a convenção coletiva previa que tem um tempo de tolerância de atraso, né, na semana, e aí você vai acabar prejudicando o empregado por conta disso. Então, muito importante observar também. Bom, gente, tá dando para acompanhar? Olha, eu queria até aproveitar também, já que eu tô fazendo essas perguntas e respostas, e falar para vocês que se vocês quiserem ver uma live de um assunto específico ou tiverem dúvidas realmente no dia a dia, podem continuar mandando essas perguntas no direct pra gente, porque isso nos ajuda a produzir conteúdo direcionado para o que vocês têm dúvidas. Então, por que eu resolvi responder essas perguntas? Justamente para atender essa demanda, né, do pessoal que acompanha a gente aí no Instagram, nos nossos canais, no YouTube, porque o legal é a gente poder passar informações que vocês precisam, tá? Então, se vocês tiverem outras dúvidas, pode mandar mensagem pra gente, que de repente a gente está abordando um assunto em alguma live e a gente no final da live tira um tempinho para perguntas que vocês mandaram durante a semana, alguma coisa assim. Essa semana a gente fez uma caixa de mensagem, né, lá nos stores, e eu achei super legal porque o pessoal colocou algumas situações do dia a dia que eu já acabei respondendo, e foi muito bacana, muito legal isso, e eu quero até fazer mais vezes, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, então. Quando se aplica a indenização adicional de um salário na rescisão sem justa causa? Indenização adicional, gente, ela está no artigo 9º da Lei 7.238 de 84, tá? Olha o que diz essa indenização, o que diz na legislação e quando é que é aplicada essa indenização para o empregado no caso de demissão sem justa causa. O artigo 9º diz o seguinte: o empregado dispensado sem justa causa no período de 30 dias que antecede a data de sua correção salarial terá direito à indenização adicional equivalente a um salário mensal, seja ele optante ou não pelo fundo de garantia. Então, o empregado tem direito a uma indenização de 30 dias. Quando? Deixa eu só ler aqui o que eu coloquei. A indenização adicional de um salário será devida no caso do término do aviso prévio, tá? Indenizado ou não, ou término antecipado do contrato de experiência, quando for o caso, nos 30 dias que antecedem a data base da categoria. O que quer dizer isso? Digamos que eu tenho uma data base em novembro agora desse ano, né? Data base da categoria, quando vai sair o reajuste, o sindicato vai lá se unir com o patronal, o sindicato dos trabalhadores vai se unir com o patronal para negociar, para iniciar as negociações coletivas, que a data base é novembro. Aí digamos que a empresa quer mandar o funcionário embora por algum motivo, né? Ela vai demitir o funcionário. Digamos que o funcionário tenha lá 2 anos de empresa, 2 anos de trabalho. Eu não sei se vocês sabem, mas o aviso prévio ele tem, além dos 30 dias,
tem uma legislação que trata da proporcionalidade do aviso prévio, que é a cada 1 ano trabalhado do empregado, ele tem direito a mais 3 dias de aviso prévio. Então, se no caso aqui do exemplo que eu dei, o empregado trabalhou 2 anos na empresa, ele tem direito a 36 dias de aviso prévio, tá? Aí, como que a gente chega nessa indenização adicional? Digamos que o empregador vai demitir o empregado, e contando esse aviso prévio, da data da demissão, contando a projeção desse aviso prévio de 36 dias, caia nos 30 dias que antecede a data base da categoria. Se a data base da categoria é novembro e o término da contagem do aviso prévio, incluindo essa proporcionalidade de 6 dias, né, 36 dias, caia no mês de outubro, seja no dia 1º de outubro ou no dia 31 de outubro, caia nos 30 dias que antecede a data base, que é novembro, aí a empresa é obrigada a pagar uma indenização adicional de um salário para o empregado. Então, na hora dela calcular a rescisão, tem que adicionar mais um salário a título de multa, tá? É uma indenização porque você está mandando o funcionário embora e a projeção do aviso prévio dele está caindo no mês de outubro, que no exemplo analógico que eu dei, né, que antecede a data base da categoria. Aí você pode me falar assim, tá, mas e se essa projeção do aviso prévio cair no dia 1º de novembro, tá? Se cair no dia 1º de novembro, a partir, né, na verdade, de 1º de novembro, 1º de novembro já é a data base da categoria. Aí, nesse caso, não há o que se falar em indenização adicional, tá, gente? Nesse caso, a empresa fica isenta do pagamento da indenização adicional. O que vai ter nesse caso, se a projeção do aviso atingir a data base, é uma rescisão complementar depois, com a diferença do reajuste que teve da categoria, do percentual de reajuste da categoria, tá? Então, a empresa vai fazer uma rescisão, cálculo da rescisão normal. Quando o sindicato se manifestar em relação a qual reajuste que é para aquele ano, aí sim a empresa vai lá e vai calcular uma rescisão complementar, pagando as diferenças salariais provenientes daquele reajuste, tá? Então, não tem indenização adicional, que seria essa multa, né? Mas tem uma diferença salarial que vai ser acertada assim que sair o reajuste, porque o empregado ele foi demitido dentro do período da data base. Então, ele tem que receber essa correção de salário. Essa pergunta aqui é muito importante colocar, porque sempre o pessoal tem dúvidas sobre isso. Em que situação que eu tenho que calcular essa multa? O pessoal fica em dúvida se tem que olhar a data da demissão mesmo, efetiva, e ver se a data da demissão, do último dia trabalhado, tá nos 30 dias que antecede a data base. Sempre surge esse tipo de dúvida. Então, para fixar, tem que considerar a projeção do aviso prévio, tá? Então, se o empregado foi demitido a gente está em agosto, né? Se ele foi demitido em setembro e somando o aviso prévio, né? A gente vai fazer aquele cálculo do prazo do aviso prévio, caiu em outubro, aqui no exemplo que eu dei, nos 30 dias que antecede a data base, tem que pagar a indenização. Por isso, gente, você, profissional do departamento pessoal, na hora que o empregador for entrar em contato para falar, olha, eu quero demitir o empregado X, já na hora você já fazer esses cálculos do prazo legal ou falar, não, ó, aguarda, eu vou te retornar, para ver se não vai aplicar nenhuma indenização adicional por conta da data que você está demitindo o empregado, tá? Para que você já oriente, né, já deixe o empregador ciente que ele vai ter essa indenização para ele não cair de costa na hora que ele vê lá o cálculo da rescisão, ele não ter um treco, né? Então é bom avisar, porque assim, de repente está sendo um término de contrato tranquilo, não está sendo uma coisa
o empregador não aguenta mais olhar para a cara do funcionário e não, eu quero que ele saia hoje, e aí ele não vai se importar de pagar a indenização adicional. Agora, se for uma situação que dá para ele postergar essa demissão, se for uma coisa que é tranquila, aí você expõe essa situação que tem esse adicional que tem que ser pago para ele, tá bom? Então, já é uma das posturas que você tem que ter na hora que ele for falar que vai demitir o empregado. Já passar essa orientação pro empregador. Vamos para a próxima pergunta. Você põe mais um pouquinho de água pra mim? Por favor. Gente, tá dando para acompanhar até aqui? Deixa um joinha, né? Vocês estão conseguindo visualizar? Vamos para a próxima. Ó, empregada que tem filhos gêmeos possui direito a intervalo dobrado para amamentação? Essa pergunta aí, na verdade, eu recebi, mas eu não tinha visto, assim, questionamento, né? Não tinha pensado sobre esse questionamento, porque se você ficar grávida, você tem quando nasce o filho e você volta a trabalhar, né? Passado o período de 120 dias ali de licença maternidade, 120 dias é o período mínimo, né? É o período estabelecido pela CLT, mas tem o programa Empresa Cidadã, né? Que a empresa pode aderir de forma facultativa, e aí ela pode postergar em até 60 dias aumentar esse prazo, né, de licença maternidade, se a empregada, no caso, se o empregado, também tem a questão da licença paternidade também, se ele quiser pedir, né, ele saber que a empresa participa do programa e ele quiser pedir, pode ser prorrogado esse prazo de 120 dias. Então, assim, a empresa, ela não é obrigada a participar desse programa Empresa Cidadã, é facultativo, mas, por exemplo, as empresas do lucro real aí têm alguns benefícios fiscais quando se inscreve nesse programa, dá para se inscrever lá no site da Receita Federal, né? Pode converter isso em benefícios fiscais. Então, para algumas empresas, é um benefício que ela acaba tendo para ela mesma e também acaba oferecendo para a empregada. Porque, gente, 120 dias para a mãe, né, ficar com o filho, acabou de nascer praticamente, né, são 4 meses, é pouco tempo, né, é pouco tempo. Então, de repente, é um benefício que a empresa pode oferecer aí. E além de aumentar o prazo, tá? Eu tô falando essas informações porque eu vi aqui a pergunta, já tô passando essas informações adicionais para vocês. Mas além de aumentar o prazo, a empresa continua pagando a remuneração de licença maternidade pro empregado, tá bom, gente? Ou para empregado ou empregado, né? No caso, para empregado. O empregado é a licença paternidade, mas não tem a remuneração. Continua pagando se tiver esse adicional. Vamos lá. Não há, para a resposta agora, tá? Empregada que tem filhos gêmeos possui direito a intervalo dobrado para amamentação? Não há previsão na legislação em vigor para que o intervalo especial para amamentação seja concedido pelo número de filhos. Então, se eu tenho filhos gêmeos, não tem nenhuma previsão legal que, de acordo com a quantidade de filhos, aumenta o período de amamentação. Porque, deixa eu só colocar aqui pra vocês, gente, ó, vamos ver o que tá falando o artigo 396, que é o que trata disso, tá? Se vocês não sabem, quando a mãe volta a trabalhar depois da licença maternidade, ela precisa ter 2 intervalos, né, 2 períodos de 30 minutos para poder amamentar a criança, o filho, alguém levar a criança na empresa, isso daí vai ser acordado entre empregado e empregador, mas ela precisa disso até que a criança complete 6 meses de idade. Então, vamos ler aqui o artigo 396 da CLT. Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, então caso de adoção também se encaixa,
Até que este complete 6 meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um. Tem convenção coletiva que prevê um período maior de 30 minutos, tá, gente? Então, de novo, olha como é importante observar a convenção coletiva de trabalho. Muito importante vocês verem, sempre observar o CLT, né? Constituição, as legislações, leis específicas, mas a CLT, ela tem uma prevalência sobre a lei, principalmente quando for situações mais benéficas para o empregado. Então, gente, 2 períodos de descanso. Vamos ver aqui a situação. A empregada voltou, né, a trabalhar na empresa e ela precisa amamentar, porque 4 meses a criança ainda está mamando. E aí a empresa tem que dar esses 2 períodos de meia hora cada um. O parágrafo 1º do artigo 396 diz o seguinte: quando exigir a saúde do filho, o período de 6 meses poderá ser dilatado a critério da autoridade competente. Então, digamos que o médico lá identificou que vai ser necessário, por algum motivo de saúde, algum motivo, né, relevante, que a mãe amamente o filho por um período maior que 6 meses, tem alguma situação especial, e se for comprovado, né, mediante algum documento, aí esse prazo pode ser dilatado, a empresa tem que dar esse período de amamentação por um tempo maior. E o segundo parágrafo aqui do 396 diz o seguinte: os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão ser definidos em acordo individual. Esses parágrafos aqui, gente, foi com a reforma que veio, tá? Então, deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. Então, como vai ser esses períodos de descanso de 30 minutos, como que vai ser dividido? Normalmente, quem define, vai ser feito um acordo individual entre a mulher, no caso a empregada, e a empresa, mas também, de novo, tem a questão da convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. Tem muita gente que costumava até antes dessa disposição aí que trouxe pela reforma trabalhista aqui no parágrafo 2º e 1º, que costumava falar assim, ela quer sair 1 hora mais cedo porque ela precisa amamentar. Só que aí, às vezes, até a convenção coletiva fala, tipo, para não deixar essa situação, porque aí, como é que fica? A mãe que trabalha, digamos, até às 6, sai às 5, sai 1 hora antes, né, que seria equivalente a esses 2 períodos de 30 minutos, e nesse período aí, que ela sai 1 hora antes para amamentar, e antes disso, a criança não teve o período de amamentação, então alguns sindicatos proibiam essa situação de pegar esses dois períodos de 30 minutos, transformar em um período de 1 hora e a mãe sair mais cedo para ir para casa, para poder amamentar a criança. Só que aí a reforma trabalhista trouxe essa situação aí de acordo individual. Então ela deu uma amplitude nessa negociação, né? Então, de repente, se a empregada, no caso, se a mulher e o empregador estiverem de acordo, né, mesmo que façam um acordo nesse sentido, se for um mútuo acordo, não tem nenhum problema. E observar a convenção coletiva de trabalho para ver o que prevê referente a esse assunto de amamentação, porque cada categoria traz uma situação diferente, tá? Então, gente, eu acho que as perguntas que a gente tinha selecionado para hoje foram essas. Foram essas mesmo. Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida aí do dia a dia que a gente possa responder agora, ou de repente, né, se não for possível responder agora, for alguma coisa muito específica, ou que dependa de convenção coletiva, alguma coisa assim, a gente fica pendente aí para responder depois. Mas se vocês tiverem alguma dúvida e puderem escrever, de repente até alguma situação que vocês estão passando pra gente discutir aqui junto,
Eu tinha separado uma dúvida, depois eu vou ver se eu coloco então nos stories aí, que eu achei uma dúvida bem bacana, tá? Bom, gente, então o que a gente separou para hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas e quiserem mandar pra gente aí ao longo da semana, depois a gente pode fazer algum esquema nesse sentido de responder no final do tema de cada live, alguma coisa assim, ou fazer alguma outra live dependendo do montante de dúvida que tiver, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Uma boa noite e a gente se vê na quinta que vem, tá bom? Tchau, tchau, gente!